Sejam bem-vindos à apresentação intitulada Gibberella azea, da disciplina de fungos microscópicos. As autoras do trabalho são a Anelise Silva, Mariana Schmidt e Natália Rossato. A apresentação iniciará com a classificação e características gerais do fungo. Logo após, trataremos da reprodução e ciclo de vida do fungo, que será feito através de um vídeo produzido pelas autoras do trabalho. Depois, trataremos da atividade fitopatogênica de Gibberella azea nos cereais, as micotoxinas produzidas pelo fungo, controle e prevenção de Gibberella azea e os estudos recentes feitos com Gibberella. O fungo Gibberella azea pertence ao filo Ascomycota, ordem Hippocrealis e família Nectariaceae. É um fungo de importância agrícola, uma vez que provoca danos a plantações de cereais, como por exemplo o trigo, e devido a isso é também chamada de fusariose do trigo. Quanto às suas características morfológicas, é um fungo filamentoso e possui hifas septadas. Em seu estado anamorfo, que é o período de reprodução assexual, é denominado de Fusarium graminearum. Na imagem ao lado pode-se ver macroconídeas de Gibberella azea. Gibberella apresenta duas formas de vida. Uma forma saprofítica, onde retira os nutrientes de restos de colheitas em decomposição, e outra forma parasitária, onde penetra nos tecidos vegetais, explorando-os. Em regiões de alta produção de trigo, o fungo se alastra rapidamente, como no sul do Brasil. Um estudo em Passo Fundo mostrou o alto potencial de contaminação do trigo por Gibberella. Então, nas safras de 2001 e 2002, em Passo Fundo, exploradas por esse trabalho, foi visto que o fungo Gibberella azea provocou, respectivamente, danos médios de 13,4% e 11,6% da safra. E o número médio de espigas gibberelladas naquele ano foi de 58,2%, mostrando o alto impacto de contaminação de Gibberella no trigo. Agora nós veremos um vídeo produzido pelas alunas do ciclo reprodutivo do fungo. Como ocorre o ciclo reprodutivo do fungo Gibberella azea em ambiente natural? Inicialmente, os esporos de Gibberella ficam dormentes no ambiente, já que estes possuem grande capacidade de resistência. Com bastante frequência, os esporos ficam sobre restos agrícolas de safras anteriores e maquinário agrícola, como as colheitadeiras mostradas na figura. Os esporos podem ficar viáveis até 18 meses no ambiente. Os esporos sexuais, também denominados conídeas, são dispersos pela ação do vento, por respingos de chuva e até mesmo por insetos, e são depositados sobre restos agrícolas onde germinarão e, em condições ambientais favoráveis, iniciarão a fase sexual de reprodução. Na fase sexual de reprodução do fungo, ocorre a formação de peritécios negros com ascosporos dentro. Podem ser produzidos até 45.000 ascosporos nos restos agrícolas. Os ascosporos são liberados apenas pela ação da água da chuva, através de um fenômeno denominado balistosporia, um tipo de dispersão onde os esporos são lançados para longe do ponto de referência. Há fatores importantes para a liberação dos ascosporos, como a temperatura, que varia de 11 a 23 graus, com um ótimo fixado em 16 graus, e a umidade alta, com duração de precipitação por pelo menos 72 horas. Com a liberação dos ascosporos, os mesmos irão depositar-se sobre as anteras das espigas, iniciando a colonização e penetração do tecido vegetal, onde irão explorar as reservas nutricionais da planta. O ciclo reprodutivo fechará com a formação e disseminação de esporos assexuais e sexuais, sobre outras espigas e sobre restos de colheitas produzidas pela safra. O trigo gibberellado apresenta comumente alguns sintomas pela ação do fungo, que é a despigmentação e a desidratação das espigas, mostrado na foto, e também o enrugamento dos grãos. Fim. A Gibberella está presente na América do Sul, sobretudo em áreas úmidas. As epidemias de Gibberella estão tornando-se cada vez mais graves e frequentes, representando uma ameaça para a produção de trigo e de outros cereais, principalmente na região sul do Brasil. O patógeno Fusarium graminearum,
ou Gibberella zeae, apresenta uma dupla ameaça, pois causa danos quantitativos afetando o rendimento de grãos e também qualitativos, atuando como potente produtor de micotoxinas prejudiciais a seres humanos e animais. Aqui então temos algumas imagens que demonstram o resultado das infecções do fungo. Caso a infecção seja lenta, pode ocorrer o desenvolvimento de grãos com coloração rosa, grãos enrugados e xoxos. Já as espiguetas infectadas exibem uma coloração despigmentada. Um dos sintomas fácil de reconhecer são as aristas arrepiadas, além do abortamento de flores, a má formação de grãos que interfere na produção da lavoura. Sobre tudo isso, o fungo ainda pode produzir micotoxina. Mas o que são micotoxinas? Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por uma variedade de fungos filamentosos. Elas são produzidas, ainda que não exclusivamente, na medida em que o fungo atinge maturidade. A Gibberella zeae é capaz de produzir uma série de micotoxinas dos grupos dos tricotecenos. Dentre esses grupos, o DOM, desoxinivalenol, atua na inibição da síntese proteica. Com isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleceu a Resolução número 7 em 2011, a qual dispõe limites máximos tolerados para micotoxinas admissíveis para alimentos consumidos. A última resolução, então, publicada foi em 2019. Falando um pouco sobre doenças, a micotoxicose é causada pela ingestão de alimentos contaminados pela micotoxina. Como consequência dessa doença, os animais podemos destacar depressão do sistema imunológico, patologias hepáticas, função renal alterada, além de reações alérgicas e até o risco de morte. Já os efeitos na saúde humana podem ocorrer câncer no esôfago, entre outros órgãos, hemorragia, dermatites, vômitos, diarreia e também até o risco de morte. Quanto ao controle e prevenção, a Gibberella realmente é uma doença de difícil controle. Por isso, alternativas como a rotação de culturas e o uso de fungicidas têm sido pouco eficazes. Também ainda não existem cultivares com nível satisfatório de resistência genética. Então, para reduzir os danos causados pela doença, a orientação é a adoção de cultivos menos suscetíveis associada ao uso de fungicidas, que deve ser preventivo antes que ocorram condições ambientais favoráveis à infecção. Em condições experimentais, verificou-se que os fungicidas tebuconazole, procloraz e os benzimidazóis são os mais eficientes. Dentre as estratégias de controle de doenças de plantas, realmente a resistência genética tem sido a medida economicamente mais viável e desejável. Tanto que o controle de Gibberella através de resistência genética tem sido estudado em vários países, como no México, Estados Unidos, Japão e no Brasil também. E a avaliação e a caracterização de resistência de genótipos brasileiros e a avaliação do comportamento de fontes de resistência de origens distintas nas condições climáticas brasileiras são necessárias para o desenvolvimento de cultivos mais resistentes a serem recomendadas para o produtor. Pode-se citar a Embrapa Trigo, que é uma empresa brasileira que investe e está intensificando muitos trabalhos com relação à resistência genética à Gibberella, onde inicialmente realiza-se a seleção de genótipos de trigo e de cevada sob condições artificiais favoráveis a enfermidades em campo. Mas, apesar desses esforços, ainda não é satisfatório o nível de resistência dos cultivares de trigo disponibilizados pelo mercado, sendo necessários mais estudos e investimento em culturas mais resistentes para melhorar o problema relacionado à Gibberella. Quanto aos estudos com Gibberella, principalmente no Brasil, muitos são destinados a testar alternativas para melhor conter o fungo e quantificar o fungo e os danos nas culturas. Verificou-se em um estudo que a interação entre os modelos de bico ou de ponta de pulverização e o auxílio à barra tem influência sobre o acúmulo de toxinas no trigo.
não dependendo apenas do fungicida utilizado para o controle, sendo então os modelos de bico ou de pontas mais eficientes para o controle de Gibberella e redução de toxinas da marca Tijet Duo, com 2 pontas e com jatos planos triplos. Em estudo, confirmou-se também a hipótese de que os fungicidas dos diferentes grupos químicos têm influência sobre a intensidade da doença em espigas. Com base no estudo, o fungicida carbendazim, do grupo químico benzimidazol, utilizado isoladamente é o mais eficiente no controle de Gibberella em trigo. Quanto ao momento da aplicação e da dose, há efeitos variáveis no acúmulo da toxina, podendo ser potencializada dependendo da safra de cultivo e da intensidade da doença. Também, o sucesso de uma correta aplicação dos fungicidas decorre da tecnologia de aplicação como um dos principais fatores, podendo-se então desenvolver uma melhor tecnologia para depositar os fungicidas sobre as regiões mais suscetíveis da planta. Além disso tudo, estudos também mostram que o clima é fator imprescindível para a ocorrência da doença. No entanto, o aumento da área cultivada com o milho em sistema de plantio direto fez com que a palha de milho colonizada com Gibberella se tornasse uma das fontes de inóculo primário mais importante para a Gibberella em cereais de inverno. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenhamos ajudado a conhecerem um pouco mais sobre a Gibberella.